Salve galera, sejam todos muito bem-vindos ao canal Mil Bahia. Eu sou Mil Bahia, o seu YouTube favorito. Família, eu vou trazer um vídeo aqui que eu achei bastante interessante aqui do meu colega Darino, né? Que ele falou uma parada que faz sentido, cara, faz sentido. Normalmente, isso aí eu já falo já tem um tempo, que o Rogério Ceni ele costuma estar tendo muitas desculpas quando a gente perde, né? E ontem a gente perdeu sem desculpa nenhuma. E eu não tô vendo ninguém falar nada, cara. Tá ligado? Eu tô vendo aí as pessoas botando. Não tendo o que falar. Porque sempre que a gente perde, pô, é viagem. É o árbitro que rouba. Eu falei aqui contra o Palmeiras que a gente perdeu lá porque o nosso jogador não tinha cacique pra ser campeão. Porque as chances que a gente perdeu contra o Palmeiras, outro time fura e a gente ganhava o Palmeiras com erro da arbitragem ou não. Né? Mas o Darino ele trouxe uma boa opinião, uma boa visão sobre isso. Eu vou trazer a minha opinião também. E peço que vocês deixem a opinião de vocês aqui, o que é que vocês acham disso aí. Porque tem coisas erradas, irmão. Tem coisas erradas. Quando a gente vê o Cadu Santoro dando entrevista, com o máximo respeito, porque eu gosto muito do BFC, eu gosto muito também lá do outro programa que ele foi. Mas toda vez que o Cadu Santoro ele vem fazendo entrevista, é menos baratinho e ele nunca explica porque a gente erra tanto em contratações e porque a nossa janela de contratações costuma ser muito baixa. Tirando aquela janela de contratação que a gente trouxe Everton Ribeiro, Jean Lucas e companhia, as próximas foi tudo um desastre, velho. É Rodrigo Nestor, é Michel Araújo. Pô, meu irmão, já não tô aguentando mais isso aí, velho. Como é que a gente vai ser campeão, velho? Como é que a gente vai pensar em ser campeão? Daqui a pouco o Vasco vai passar gente no Brasileiro, pô, com o Renato Gaúcho. E toda vez que ele vem em alguma entrevista, esse baratinho dele aí. Mas vamos ver o que foi que o Darino falou. Depois eu vou deixar minha opinião. Já deixa o like, se inscreve no canal. E sem mais delongas, vamos pro vídeo. Corra do Bahia, fuja do Bahia, corra do Bahia. Desde o jogo do Palmeiras, que na blogosfera tricolor existe um tema dominante chamado a porra da arbitragem. Fomos roubados contra o Palmeiras? Fomos, velho, mas vamos lá. A gente não ganhou no Palmeiras só por causa da arbitragem. O Bahia não dá um salto de patamar só por causa da arbitragem. O Bahia não conseguiu a vaga ali direta na Libertadores ano passado só por causa da arbitragem. O Bahia foi eliminado da Copa do Brasil ano passado por causa da arbitragem. O Bahia ganhou o Campeonato Baiano com o cu na mão ano passado, se defendendo do Vitória, que não é um time pequeno de puta, medíocre. A arbitragem. Aí, pô, só se fala da arbitragem, mas olha que cúmulo esse negócio de arbitragem aqui na blogosfera tricolor. E olha só, o City, Rogério principalmente, para tirar o dele da reta, joga a culpa na arbitragem de todos os problemas do Bahia. Não é que a gente não tem que falar com a arbitragem, tem. A gente foi roubado do Palmeiras, foi. Tem uma questão histórica, tem, mas velho, vamos lá. Ficar bradando sobre ele, tá bradando contra a arbitragem. Desde como der mundo. Isso não impediu a gente de ir pra terceira divisão, tomar 7 do Vitória, perder a hegemonia estadual. E não vai tirar a gente do buraco, não vai levar o Bahia. Não é o buraco, porque a gente tá numa situação melhor. E cala a boca você aí, velho. A gata tá no cio, porra. E agonia fica caminhando. A arbitragem é um problema que é o seguinte, velho, vai se resolver como? O Bahia tem que ter mais força política, o Bahia tem que parar de ser subserviente aos cartolas, o Bahia tem que se funcionar mais, o Bahia tem que ter um dirigente que fale institucionalmente pelo clube, não o Cadu Santoro que quando vai falar é numa entrevista pré-acertada, gravada, revisada, mesma merda de sempre. E tem gente, e o canal ainda se presta uma bosta dessa, é melhor os caras não falar, gente. Pô, você também se compromete a credibilidade, o Cadu Santoro que é um ninguém. Fantoche do Globo City, marionete do Rogério Ceni. Cala a boca, gata. Cara, pra pegar logo o gancho aqui, isso aí que o Darino Senna falou faz sentido, viu, cara? Eu sempre assisto o BFC, mas sei lá, velho, eu também não aceitaria não, velho. Uma entrevista onde tem vários cortes, você tem que fazer só as perguntas que é conivente ali com aquele... Sabe, você não pode questionar o cara demais, que ele vai mandar cortar. Você não pode chegar lá e perguntar o que o torcedor quer ouvir, porque ele vai cortar, tá ligado? Exemplo, você não vai poder chegar lá e perguntar ele porque ele gastou dinheiro assim com Rodrigo Nestor, né, com Iago Borducci, como ele gasta tanto dinheiro com essas peças, que ele poderia ter peças, né, que funcionassem melhor no Bahia, né, algumas contratações questionáveis, e os caras não podem perguntar porque simplesmente ele vai mandar cortar, ele não vai responder porque ele gastou esse dinheiro com o Jonas Chaves, um dinheiro jogado fora, ele não vai poder fazer essas perguntas, porque ele vai mandar cortar, entendeu? Então se é pra fazer uma live, um vídeo, por mais que foi bacana, por mais que seja bacana, mas não poder perguntar o que quer perguntar de verdade é complicado, pô. Tô nervoso. Minha filha, cala a boca, sou comendo tá aí. Ô, rapaz, eu peço pra calar a boca, ela minha mais ainda. Vou parar aqui pra ver se ela para. Parou. Aí vamos lá. Hoje, velho, radialista justiceiro, bota no Instagram, outro bota também, não sei o que, tá vendo aí, vamos cobrar.
Resolveu o quê, rabo de otário? Enquadraram lá Serampião, aí ganharam um vídeo, só foto, que não sei o quê. Blá, blá. Aí, ao invés de a gente olhar para dentro do Bahia, cobrar as coisas que estão acontecendo, por que o Bahia não sai do lugar, cobrar mais investimento, cobrar jogadores melhores, cobrar um técnico mais capaz, um técnico que revisione seu trabalho para a evolução e não para jogar futebol pragmático, medíocre, resultadista, que não tem nada a ver com o que foi proposto quando venderam o time da gente. A gente foi ludibriado. E tem gente que adorou a ilusão, mulher de bandido. A gente ganhou, roubado. Eu tô falando a verdade com a gente, para você também. Pode chamar na consciência. Se não quiser botar a mão na consciência, sai daqui. Porque, velho, a gente não pode ter compromisso com o nosso erro, não. A gente só vai evoluir se a gente evitar os erros. E você, pessoas do Bahia, mesmo consciente, tem culpa no cartório, sim. Porque fica endossando essa mentalidade de time pequeno, nanico. Quem arranja desculpa e tem medo de arbitragem, já arranja desculpa da arbitragem para se vitimizar, é torcedor do Vitória, que nós contra todos, somos perseguidos. Torcedor do Bahia é o tipo, porra. Hoje a capa do Somar Bahia foi o quê? O Bahia vai perder para a arbitragem. Porra, o maior canal do Bahia. No dia do jogo do Flamengo, a gente dá esperança de ficar lá, de ser vice. Já começa o dia perdendo. Na rua, o torcedor do Bahia está falando de arbitragem. Nós ganhamos, repetindo, nós ganhamos do Mirassol, roubado. Não foi falta, foi falta dos caras no início da jogada do gol do Bahia e acabou, foi. Ficaram reclamando do gol de Everton Ribeiro, aquele pênalti de porra, velho. Vocês ficam discutindo a arbitragem para ganhar do Lanterna no campeonato, velho. Exaltando Sanabria e que decidiram o jogo contra a reserva do campeonato. E endossando esse discurso, aí tem os justiceiros que fazem o discurso acontecer. Rogério disse que é culpa da arbitragem, ninguém olha os problemas do Bahia. Né? Aí fica se falando duas semanas dessa bosta de arbitragem. E dos problemas do time? Cadê o investimento, Cid? Cadê o dinheiro? Por que o Bahia tem um centroavante tão promissor que não consegue jogar, que é Del? E os dois jogadores que são centroavantes hoje são caras que não têm futuro. Um que nunca teve nem presente nem passado, que é Beral, e outro não tem mais futuro porque tá velho, que é o William José. E o futuro que tá aí, se apresentando, velho, não tem espaço. Por quê? Enquanto o City tem Haaland, a maior máquina de fazer gol do futebol moderno. De hoje, nos próximos 10 anos, pelo menos, não é à toa que eles já renovaram com o cara. Não machuca, é uma máquina, é uma máquina. Entendeu? Por que o City gasta num ano, na sua maior contratação, 253 milhões, e a gente num ano gasta a maior contratação de 16 milhões? Por que as janelas de mediano Bahia são amorfas, mortas, inúteis, não contrata ninguém? Por que não tem dinheiro que não pode botar? E fizeram um movimento para trazer Lute que custou 60 milhões. Sabe, velho, que tá? Eu cobro mais dinheiro, sabe por quê? Existe, quem me falou isso foi o Marco Verra, que é o supervisor do SC Bahia Associação das Contas da SAP. Existe um mecanismo de aporte financeiro, de empréstimo sem juros do City com o Bahia. Que o Bahia pode receber essa alavancagem quando necessário e paga quando quiser sem juros. Por isso que eles fizeram aquele momento de Lute, porque interessava a eles. E a gente não tem uma reserva de Everton Ribeiro, enquanto lá De Bruyne já está jogando na Itália. E o cara que entrou no lugar de De Bruyne é o melhor jogador da Primeira Liga que decidiu o campeonato hoje. E a gente, nossos sucessores de Everton Ribeiro, são o Rodrigo Nestor. E o outro lá, Michel Araújo, que eu não vou nem citar o nome. Né? Tem um monte de menino da base do City jogando pra caralho. Eles produzem tanto que venderam até Parker pro Chelsea, que é o melhor jogador do Chelsea hoje. Até mais não tem bem dessa cotada, por uma questão de um mecanismo econômico, da filosofia deles, que é ganhar dinheiro, não para evoluir. O que a gente estão fazendo com o Bahia, velho? Aí vamos lá, e sobre ainda essa mentalidade, negócio, essa mentalidade bunda mole, vamos lá, velho. Pô, o Bahia vai jogar contra o Flamengo. Aí eu passo de manhã, vou ver lá, no maior canal, e, velho, por favor, nada contra, eu não tô aqui querendo dar confusão com ninguém, velho. E eu tô fazendo essa crítica aqui, citando o único que eu vou citar o nome é o Somar Bahia. Então, tem relação ao último convite, todo dia a gente tava falando sobre essas coisas, né? De a gente rever nossos. Agora, lógico, tem educação e carinho e zelo para falar do trabalho do outro, né? E eu também agora estou falando no particular, e só com ele mesmo, que é um dos poucos que eu respeito. Que me preocupo e valorizo para caralho o trabalho deles. E aqui eu estou dando uma ideia checa, não é para demonizar, para bater, para perseguir ninguém, não, velho. É para eles entenderem, eles estão entrando, vocês estão entrando, gente, não é onda. Quando as coisas estão acontecendo, às vezes a gente não tem a distância do momento histórico, né? Os analistas falam isso, para perceber o que está acontecendo. Mas, velho, o que é velho e já viu as coisas acontecer, tem a vantagem para os mais novos, que estão sendo movidos pelo tesão, a vontade de trabalhar, não sei o que. Como eu já estou cansado, eu não vou mais para o front, eu fico analisando. Então, às vezes, tem minha sabedoria, modéstia à parte, por causa da minha vivência no futebol, não sou melhor que ninguém para isso, não. Mas se eu estou nessa porra há 30 anos, é claro que eu sei mais, se não sou burro, tá ser mais do que o que está começando agora, então, quem tem menos tempo do que eu. Eu tenho mais tempo de carreira do que Barbaço e Vitor tem de vida, então, porra. E também, velho, se não gostaram, se fodam, eu vou falar.
Não pode, velho. Pô, no dia do jogo, essa punida. Vamos lá. A gente ficou 14 jogos sem ganhar do Flamengo. Foi tudo por causa da arbitragem, a gente não teve culpa de nada, velho. Tudo bem, a ponta arbitragem, vamos lá. Por que nós não estamos jogando com o Flamengo? Por que o Bahia teve mais posse de bola 2 anos atrás? Esse ano foi esse time medíocre, retranqueiro, covarde, bunda mole, jogo bosta do Bahia hoje. Por que o Bahia peida na farofa sempre nos momentos decisivos? É isso que a gente tem que questionar. Então, velho, por favor, máximo respeito a Barbaço e Vitor. Mas o que eles estão fazendo hoje, assim, porque assim, os caras estão no ambiente, a reflete tem o quê? Essa mentalidade está estourando do time do Cepeda da farofa, do time do futuro. Rogério Ceni, velho, vai dizer que vai marcar época, tem 4 anos de contrato com o Bahia, vou ganhar um título, vou deixar um título aqui para vocês. O que ele fala quando o Coquinho joga alguma coisa? Ah, é uma pena que quando ganha o Campeonato Baiano, toma aquele balde de Gatorade de gelo, aí fica, é uma pena, ganhei o Baiano, estou muito feliz, foi muito difícil. Rapaz, eu vou deixar o link aqui do canal do meu parceiro Darino aí. Aquele abraço. Vou deixar o link aqui para quem quiser ver o vídeo completo aí, que é 25 minutos. Eu só trouxe um corte aqui para pegar esse gancho para eu falar aqui uma coisa, cara, que eu concordo muito com o Darino, velho. Eu não sou tão, sabe, eu não sou um cara que eu fico o tempo todo batendo, né? Bahia merece, mas eu não sou um cara que fica o tempo todo batendo, não. Mas Darino Senna, ele tem muita razão no que ele falou, irmão. Porque, primeiro, eu quero perguntar a vocês qual a opinião de vocês sobre esse posicionamento do Darino Senna. Na minha opinião, o Darino ele tem muita razão. Por quê? Lembra lá Palmeiras e Bahia? Eu lembro que se eu não fui o único canal a fazer isso, eu acho que eu fui ali, só teve mais um comigo. E eu nem vi. Que foi o seguinte, eu cheguei aqui, postei na minha capa aí, vocês podem ir lá ver. Que eu percebi naquele dia, eu que era um cara que tava tão torcendo pro Bahia ser campeão brasileiro, que estava tão acreditando, tentando acreditar ainda, depois daquele vexame lá da Libertadores, eu percebi que os jogadores do Bahia não tinham personalidade para ser campeão. Eu falei naquele jogo lá com o Palmeiras. Muita gente veio me bater aqui, você devia estar falando de arbitragem, você tá falando de que o time não jogou, o time jogou bem. Irmão, eu assisti o mesmo jogo, se você ou não. Porque o jogo do Bahia e Palmeiras, o Bahia perdeu chances que se a gente tem 2 caras que tem vontade de vencer, a gente ganhava o Palmeiras com erro de arbitragem ou não. Só o Kiki perdeu uns 3 jogos, olha que eu até admiro o Kiki por causa da força dele, de vontade. Mas para fazer gol é péssimo, né? O Pulga perdeu, né? O Everaldo perdeu, o Jean Lucas perdeu chances. A gente perdeu muitas chances. O Palmeiras precisou de uma chance no primeiro tempo para o John Arias fazer uma pintura junto com o centroavante. E a gente perdendo chance. Por quê? Porque não tem, porra, não tem frieza para quando chegar ali na frente do gol falar assim, não, agora é 1-0 para mim, pai. Tirar a bola do goleiro, não chuta de qualquer jeito, porque o adversário tá chegando perto. Tá ligado? A frieza não tem, cara. Tá ligado? A gente não vê a vontade de vencer. E muito disso é porque muita gente passa a mão na cabeça mesmo, porra. Aí fica só falando de arbitragem. Veio o Mirassol. Eu fui um dos caras que mais... Eu cheguei e falei, não, pra mim foi falta pro Mirassol, mas o Bahia também foi prejudicado. Eu falei aqui, também a gente falou, você tem que trabalhar pro Mirassol. Eu falei, irmão, ninguém vai mudar minha palavra, não. Eu tenho que ser o mais sincero possível. O Bahia ficou uma semana folgando, enquanto o Mirassol jogou no meio da semana, e quase a gente perde pro Mirassol, irmão. A gente não pode focar na arbitragem. Eu falei isso no meu vídeo contra o Mirassol. Podem pegar lá tudo que eu tô falando. Meu vídeo, o dia que a gente ganhou do Mirassol, eu falei, eu não vou falar muito de arbitragem, porque depois eu fiz outro vídeo falando da arbitragem, mas na hora eu falei, eu não vou falar da arbitragem, porque a gente quase perde para um time que jogou no meio da semana, a gente tá descansado. Tá ligado? E aí a gente passa e vem pegar quem? Flamengo fora de casa, o Flamengo jogando no meio da semana. E a gente descansando a semana toda e nosso time tá cansado, velho. E dessa vez não tem arbitragem. E aí a gente vai falar o que agora? É o que o Darino Senna falou, entendeu? Eu admiro também o trabalho dos caras, mas já iniciar botando foto de arbitragem. Eu ando no Instagram, no sábado, foi sábado e sexta. Foi todos os 2 dias, todo mundo só falando da arbitragem. O cara quer ser o árbitro de Bahia e Flamengo. Já vai começar roubando a gente daqui. E irmão, já a gente tá perdendo, porra. A gente não pode focar só em arbitragem, não. Eu já falei aqui, cara, se a gente quer ser campeão, mesmo se a arbitragem der um pênalti pros caras, a gente tem que fazer 3 gols. O Botafogo foi campeão assim, velho. O Fortaleza brigou lá em cima desse jeito. A gente não pode só focar em arbitragem, não, irmão.
A gente tem que chegar lá e bater na arbitragem no time, pô. Tá ligado? Aí fica foda, porque o Cadu Santoro, ele nunca se explica o que é que ele faz, né? Porque ele contrata essas peças, como agora aí. Quem é o rival do Everton Ribeiro? Rodrigo Nestor. Quem é o Rodrigo Nestor? Michel Araújo. Quem é Michel Araújo? Pergunta lá porque ele contratou esses dois caras e não foi pouco, e não procurou contratar um 10 ali em algum time, pô. Tinha times aí que até que caiu de divisão que tinha um 10 melhor do que esse aí, porra. Mas não contrata, por quê? Por que contratou o Rodrigo Nestor e Michel Araújo? Foi o Rogério Ceni. Olha, o Rogério Ceni contratou o Everaldo de volta, trouxe o Everaldo de volta. O Rogério Ceni trouxe o Ian José pro Bahia. O Rogério Ceni trouxe o Rodrigo Nestor, trouxe Michel Araújo, trouxe o goleiro agora que chegou, trouxe o Ronaldo, trouxe Cuesta. Tudo isso aí foi pedido de Rogério Ceni. E ele mesmo dá isso aí a entender quando ele faz as entrevistas, pô. A maioria aí já passou por ele. O Ronaldo, que nem jogou com ele, o goleiro, ele falava, não, quando eu enfrentei, eu gostava muito do Ronaldo. Entendeu? E eu não tô dizendo, você vê que eu botei Ronaldo e o Léo Vieira, que são bons jogadores, tá mostrando que é bom jogador. Mas eu tô dizendo que ele tem muita influência nessas contratações. Mas provavelmente ele nunca vai se explicar, pô. Ele vai vir aí para dar entrevistas aí, vai falar que não, é o teto, tem que ter o teto a gastar, tá ligado? Aí o Inestrosa tá lá no Vasco. O Inestrosa que tá no Vasco, lá do Atlético Nacional, que fez gol em cima da gente. O outro aí também, o do Atlético Paranaense, o centroavante do Atlético Nacional, tá no Atlético Paranaense. Eu acho que é Viveiros o nome dele. Acho que é o Viveiros. Tá ligado? Então o Inestrosa tá no Vasco. O Viveiros tá no Atlético Paranaense. A gente tá com o Rodrigo Nestor e Michel Araújo e traz o Everaldo. E o Del, que é o nossa estrela futura, não entra. Então assim, goste a quem gostar, doa quem doer. Tem parada errada aí, irmão. Tem parada errada aí. A gente vai ganhar aí. Vamos lá, vamos pegar o Santos. Tem um erro de arbitragem, pronto. Todo mundo esqueceu o que foi. A gente tá perdendo por causa dos... É complicado, é complicado. Mas às vezes a gente não é nem bom a gente tá falando isso aqui, sabe por quê? A gente acaba perdendo a galera, a própria torcida, tá ligado? Acaba perdendo ali, ó, acaba saindo do nosso canal, não quer seguir, porque a torcida gosta de ser enganada. Muito torcedor gosta de ser enganado, tá ligado? Eu admiro os que me seguem, agradeço a vocês de coração, porque vocês que estão aqui me seguindo, vocês gostam de ouvir a verdade, tá ligado? Vocês gostam de ouvir a verdade. Quem me segue aqui, eu tenho certeza que gosta de ouvir a verdade. Mas os que não gostam, aqui só gostam de ouvir o que lhe convém, né? Porque não tem nada de errado, a gente perde por causa da arbitragem, a gente perde por causa do clima, a gente perde por causa da viagem, a gente perde por causa de cansaço, tudo isso aí, esses pessoal que estão ouvindo isso aí, não segue a gente não, pô, tá ligado? Não segue a gente não. Mas é isso mesmo, eu tô importante é que tá aqui pra quem gosta, pra quem curte. Quando o Bahia ganhar, eu vou ser um que vai chegar aqui, se for de elogiar, eu vou elogiar, se for de falar com vocês pra ter fé, pra gente ser campeão, eu vou falar pra ter fé, mas quando o Bahia vem e mostra aí esses mesmos erros, eu vou vir aqui e vou bater também, pai. Porque não é só de carinho e passar a mão na cabeça que vai viver, que tem que viver não, pô. Tem que viver com cobranças também, tá ligado? Tem que viver com cobranças também. Porque aí fica difícil. Fica difícil uma situação dessa daí. Mas deixa aqui a opinião de vocês, o que, é que você achou do que o Darino falou, se vocês acham que a gente tem razão, se a gente não tem razão. Porque o último jogo bom do Bahia foi contra o Palmeiras. Mesmo assim, perdeu gol como uma porra. Foi bom negócio de produtividade, mas de efetividade foi um desastre, né? Foi um desastre. Mas é isso aí, vamos ver agora contra o Remo na Fonte Nova, no primeiro jogo. Depois pega o Santos na Fonte Nova e depois sai para jogar com o Remo. 3 jogos, né? Em 2 semanas, 3 jogos importantes. Vamos ver como é que esse elenco aí vai se comportar. Mas é isso aí, já deixa o like, se inscreve no canal, até o próximo vídeo. Valeu! Corra do Bahia, fuja do Bahia, corra do Bahia.